Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos felizes. Glória a Deus, porque esse dia foi o Senhor que fez. Esse dia foi o Senhor que permitiu. E como diz a palavra dele, a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre a minha e a tua vida. A misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre a nossa casa. E é por isso que você está aqui. Porque a misericórdia foi estendida mais uma vez. E isso é a favor de Deus. Isso é graça, isso é amor de Deus pela minha e pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigada pela tua graça, pelo teu favor. A partir do verso 33. Romanos, capítulo 11, verso 33. Glórias a ti, Jesus. Como nós te amamos, Deus. Amém? Eu vou estar lendo. Verso 33 vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? O verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, pois a glória eternamente. Amém. Eu vou ler de novo o versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, pois a glória eternamente. Amém. Ei, igreja. Ei, todas as coisas são para o Senhor. Porque dele nada do que existe hoje poderia ter sido criado se não fosse a vontade dele. E tudo é por meio dele, foi por intermédio dele que tudo foi criado. E foi para a glória dele que todas as coisas também foram criadas. Ei, você foi criado para a glória de Deus. Você está aqui hoje porque você foi criado para a glória de Deus. A natureza foi criada para a glória de Deus. Ei, esse culto hoje é para a glória de Deus. Então eu queria te convidar essa noite a dobrar o seu joelho com essa convicção no seu coração. Que você vai dobrar o joelho essa noite para a glória de Deus. Você vai entoar louvores para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele se estendeu sobre a tua vida. Então não tem outro motivo de nós estarmos aqui reunidos que não seja outro motivo se não for para a glória de Deus. Ainda que você talvez não sinta, talvez hoje você está aqui abatido, talvez hoje você veio aqui entristecido, ou talvez você veio com gratidão no coração. Então que você possa hoje dobrar o teu coração para a glória de Deus. Porque como diz o versículo 36, eu quero ler novamente. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, igreja. Ei, igreja, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, igreja viva. Igreja viva, você está no corpo vivo. Então glorifique o Deus da sua alma. Ah, Santo Deus, Senhor, nós queremos te glorificar, Pai. Nós queremos te honrar. Nós queremos te exaltar, Senhor. Ainda, Pai amado, que muitos não conseguiu, Senhor, expressar isso com os seus lábios.
Ainda que muitos, Pai amado, não conseguem expressar isso com os seus lábios, mas, Senhor, a tua palavra diz que é por meio de ti, que é para ti, que todas as coisas é para ti, Jesus. E nós queremos hoje te glorificar, amado. Nós queremos entregar ao Senhor um culto racional. Nós queremos entregar ao Senhor, Pai, um culto que lhe é devido. Porque como diz a tua palavra, ó profundeza das riquezas, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do teu conhecimento, Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, Senhor. Ah, Senhor, quem, pois, conheceu a tua mente? Ou quem foi o teu conselheiro, Senhor? Ou quem primeiro deu algo a ti para que possa ser restituído? Mas como diz a tua palavra, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Ah, santo, santo, santo. Oh, quão lindo é esse nome. O teu nome é lindo, Deus. O teu nome é santo, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, amado da nossa alma. Obrigada pela tua soberania. Quem somos nós, Senhor, para exigir algo de ti? Quem somos nós, Senhor, para determinar alguma coisa daquilo que o Senhor deve fazer? Pai, fica à vontade neste lugar. Cumpra a tua vontade neste lugar, Senhor. Fica à vontade, amado da nossa alma. Fica à vontade, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Ah, Senhor. Ah, Espírito
pelo teu poder sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, o teu poder, a tua unção sobre este lugar, Senhor. Nosso coração se rende diante do Senhor. Cremos que o Senhor está se movendo sobre este lugar, Senhor. Cremos que o Senhor está tocando cada coração, Senhor. Cremos que o Senhor está visitando, Senhor, cada pessoa neste momento, Pai. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, vem de encontro a esse coração, Senhor. Vem de encontro a essa pessoa, Senhor, que adentrou a tua casa cansada, Senhor, sobrecarregada, Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus, vem com teu poder, Senhor, e toca, Senhor, de dentro para fora. Nós neutralizamos todo o plano do diabo, Senhor. Todos os demônios que se levantou, Senhor, nessa noite para parar o teu povo, Senhor. No nome de Jesus nós cancelamos agora, Senhor. Senhor, toma este lugar com glória, poder e unção, Senhor. Toma esse coração, Espírito Santo. Senhor, joga por terra todo desânimo, toda frieza. Joga por terra, Senhor, toda seta, todo dardo, Senhor. Pai, nós cremos que o teu amor está sobre este lugar. Esse amor que lança fora todo medo, Senhor. Esse amor que nos quer perto todos os dias. Deus, eis-nos aqui, Senhor, para engrandecer e exaltar o teu santo nome. Nós queremos te adorar, Senhor, e ser encontrado por ti nessa noite, como um povo escolhido, disposto a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos elevar o teu nome nessa noite e declarar, Senhor, que este lugar ficará pequeno diante da glória que o Senhor há de manifestar, Senhor, em nome do teu Filho. Nós declaramos, Pai, nessa noite, rasga o céu de glória, Senhor. Enche este lugar, Espírito Santo, de unção, de poder, Senhor. Nós neutralizamos agora toda a investida do diabo para travar a voz que adora, que clama o Senhor. Deus, quebra agora. Espírito de Deus, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Este lugar é teu, Senhor. Essa casa é tua. Espírito de Deus, Senhor, traz vida. Alguém entrou morto na fé, Senhor, ativa esse coração. Traz de volta, Senhor, o amor. Traz de volta o anseio pela presença do Senhor. Pai, nos faz queimar como da primeira vez. Espírito Santo, tens liberdade sobre este lugar para quebrar o nosso coração, Senhor. Pai, no nome do teu Filho, se precisa for, nos quebra. Mas nós queremos voltar para este lugar de adoração, de entrega. Espírito de Deus, Espírito Santo, sopra o teu Espírito, Senhor. Batiza com fogo, traz de volta a alegria, Senhor. Arranca a tristeza do coração. O nosso coração está alegre, porque o Senhor, Pai, nos agraciou com mais uma oportunidade de estar diante do Senhor, de adorar o teu santo nome, de exaltar o Senhor. Deus, acampa os seus anjos em volta deste lugar, Senhor. Visita essas casas do Sítio Joninha, Senhor. Entra nesse lar, Senhor. Entra no coração desse povo. Arranca a escassez deste lugar. Arranca esse espírito de miséria que tem migrado as forças, que tem alimentado, Senhor, a destruição de famílias deste lugar. Nós declaramos nesta noite a restituição, onde o diabo declarou que não tem mais jeito. Pai, toca agora. O motivo de nós estarmos aqui é exatamente porque Ele já nos resgatou, Ele já nos redimiu. E a nossa gratidão nos trouxe até aqui para dizer o quanto Ele é maravilhoso. Então, se você puder, antes mesmo de nós cantarmos, eu gostaria de pedir que você desse uma salva de palmas ao Senhor, glorificando a Ele, engrandecendo Ele. Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, aleluia!
teu jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Cantar o nome dele. Ah
Uma vez que fomos encontrados, uma vez que fomos reconciliados com o nosso amado, eu fui reconciliado. Eu só tenho olhos para o meu Senhor, só quero a Ti e nada mais. Diga isso a Ele. Nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, e nada mais. Nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, e nada mais. Nada além de Ti, só quero a Ti. Só queremos a Ti, Jesus. Nós só queremos a Tua presença. Só queremos a Tua glória aqui, Jesus. Nada além de Ti. Eu preciso de renovo. Renova-nos, Senhor. Eu preciso de renovo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor deseja, renovar as nossas vidas, as nossas forças, renovar o nosso espírito, a nossa alma. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um versículo com vocês que está em João 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele é cortado, e poda os ramos que dão frutos, para que produzam ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permaneceres em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos.
Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora, como um ramo imprestável. Seca-se e é ajuntado num montão, com todos os outros, e depois lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Mas embaixo diz assim: eu já não os chamo de escravo, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Amém? Glória a Deus. A videira é Cristo. Nós somos os ramos que estamos conectados nele. E ele fala que aquele ramo que não dá bom fruto, ele é lançado fora. E o ramo bom é limpado. O ramo bom, ele vai dar fruto, ele é podado, ele é cultivado. E só em Cristo nós possamos estar ligados à videira que é Jesus. Que nessa noite você possa entoar essa canção como uma forma de oração, pedindo para o Senhor: Senhor, me deixa conectado no Senhor. Não me arranca fora não, não me tira da videira não, me conecta novamente. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de entrega, hoje é noite de conexão no Senhor, hoje é noite de oportunidade. E o Senhor, Ele quer dar oportunidade para nós nos conectarmos novamente a Ele. Se nós tentamos ser uma videira que estava longe se nós tentamos ser um ramo que estava longe do fruto, que nós possamos conectar as nossas raízes nele. E é somente no Senhor, é somente nele que vem o fruto perfeito. Você possa entoar essa canção como uma forma de oração, declarando ao Senhor que você deseja permanecer, declarando ao Senhor que você deseja continuar firme nele. Glória a Deus. Que minhas raízes estejam firmadas ao verdadeiro amor. Que toda frieza e mentiras não chegue a mim. Mas se elas chegarem, eu quero permanecer como você foi fiel ao Pai. No mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. Fora da videira, e que na poda eu seja limpo, para florescer a verdadeira semente. Raízes estejam firmadas ao verdadeiro amor. Que toda frieza e mentiras não chegue a mim.
negarem. Eu quero permanecer como você foi fiel ao Pai. No mundo tereis aflição, mas terei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. Eu permaneço, Deus, que eu permaneça em ti, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser um galho que é cortado fora da videira, e que na poda eu seja limpo. Para florescer a verdadeira semente em mim. Eu permaneça, que eu permaneça, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser um galho que é cortado fora da videira, e que da poda eu seja limpo. Para florescer a verdadeira semente em mim. Para florescer a verdadeira semente em mim. Para florescer a verdadeira semente em mim. És a videira, eu sou seu ramo, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti, morto estou sem ti. És a videira, eu sou seu ramo, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti, morto estou sem ti. És a videira, eu sou seu ramo, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti, morto estou sem ti. Morto estou sem ti, Jesus. Que eu permaneça em ti, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser um galho que é cortado fora da videira, e que da poda eu seja limpo. Para florescer a verdadeira semente em mim.
ser a verdadeira semente em mim. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pegue em suas mãos, nós vamos orar ao Senhor. Mas antes de orar, eu queria ler um texto. Está lá em Provérbios capítulo 3 e o verso 9, que vai dizer assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que me chama a atenção nesse texto é que ele começa com uma palavra que descreve esse momento: honre ao Senhor. Honrar ao Senhor é o princípio. Não adianta você colocar nesse altar um valor monetário altíssimo se a sua intenção não é honrar o Senhor. Você pode colocar aqui apenas algumas moedas, mas se seu coração está em honrar o Senhor, os seus celeiros serão cheios. Os seus barris transbordarão de vinho. Vinho traz o significado de alegria. Então, quando você honra o Senhor, você se torna uma pessoa alegre naquilo que você está fazendo. Então, nesse momento, enquanto nós vamos dizimar e ofertar, você vai trazer aqui ao altar do Senhor aquilo que você decidiu no seu coração, mas acima de tudo, honrando ao Senhor, o seu Deus. Então, você que tem, levante aos céus e nós iremos orar. Senhor, nós queremos adorar o teu nome mais uma vez. Senhor, bendizer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Todas as suas benfeitorias, os seus milagres, Senhor. A multiplicação, Senhor, das coisas que estão neste lugar. Senhor, nós louvamos o teu nome e sabemos, Senhor, que só é possível porque o Senhor está na frente desse lugar. Senhor, não há outro motivo, Senhor, que não seja honrar o teu nome, que não seja glorificar ao Senhor por tudo que o Senhor já fez em nosso meio. Senhor, continua glorificado, Senhor, em nosso meio, e nós queremos, Senhor, honrar o Senhor com esse valor. Senhor, nós não tiramos do bolso, nós tiramos do coração, e o nosso sentimento é honrar ao Senhor, Pai. Então que o Senhor continue no meio de nós, produzindo em nós e através de nós aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecemos e honramos ao Senhor. Você que tem pode vir glorificando ao Senhor. Gênesis 38. Vamos ler alguns versículos. Vai dizer assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Vai dizer assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irar. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual deu o nome de Er. Tornou-se a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão,
cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Só até aqui. Estenda suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, está aqui, Senhor, a porção das Escrituras, a qual o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Eis-me aqui apenas como um instrumento Teu, Senhor. Apenas, Senhor, servindo e fazendo a Tua vontade. Pai, que nesse tempo, nesse momento em que o Senhor separou para que as Suas Escrituras fossem expostas, o Senhor possa enviar os seus anjos guerreiros, Senhor, acampá-los ao redor dessa casa, Senhor, impedindo que toda a ação maligna, Senhor, possa, Senhor, tirar, Senhor, o entendimento, possa, Senhor, causar distração no ambiente. Senhor, nós repreendemos todo o espírito maligno, Senhor, que vai tentar roubar essa palavra do nosso coração. Senhor, acampa os teus anjos guerreiros e não permita que isso aconteça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui aprender e a praticar aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Senhor, limpa os nossos ouvidos, Senhor, e prepara o nosso coração para que nós possamos ouvir e aprender, Senhor. E não somente ouvir e aprender, a praticar aquilo que o Senhor quer fazer conosco essa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Dê glória a Deus porque o Senhor permitiu mais uma vez nós abrirmos as Escrituras e através dela Ele falar conosco. No tempo de Neemias, o povo há mais de 120 anos sem ter acesso à Escritura, segundo os relatos, vai dizer que ao ler novamente as Escrituras, o povo chorou. O povo chorou somente de ter aberto e ter sido pronunciadas as Escrituras. E todos os dias nós temos elas em nossas mãos. E como estamos tratando ela? Como olhamos para ela? Apenas um parêntese bem rápido. Temos o privilégio de ter as Escrituras em nossas mãos. Isso para nós é poder de Deus. Amém? Judá sai de perto de seus irmãos. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que naquela época ele deixou os seus irmãos. Judá sai de perto de seus irmãos e vai para uma cidade chamada Adulão. E casa-se com a filha de um homem cananeu chamado Suá. Essa mulher, os relatos bíblicos não trazem o nome dela, só diz que ela é filha de um cananeu. Com ela, Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Judá, o pai, escolhe Tamar como mulher de seu filho mais velho, que se chama Mas a sua conduta foi reprovada pelo Senhor, e o Senhor o matou. Por decreto de uma lei, Onã, o irmão do meio, assume a mulher de seu irmão falecido, e foi reprovado pelo que fazia, e também foi morto pelo Senhor. Logo aprendemos que tanto a conduta quanto o que fazemos são avaliados pelo Senhor. E dependendo de como nos encontramos, as consequências são inevitáveis. Então não adianta a gente falar que a nossa conduta ou o que fazemos vai passar desapercebido diante do Senhor. Porque como foi dito aqui certa vez, e as Escrituras falam assim também, o livro das obras estão na mão do Senhor e ele vai ser aberto. E lá estará a nossa conduta e o que fazemos. Então isso será avaliado diante do Senhor.
Eu quero que você guarde isso em sua memória. Que tudo aquilo que fazemos, a forma que nos comportamos, isso vai ser revelado no grande dia, no grande e temível dia do Senhor. É eu saber o que tenho que fazer e não faço. O verso 9 vai dizer assim: mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Onã sabia aonde ele estava entrando. Onã sabia o que estava fazendo. Onã sabia aonde ele estava adentrando. E ele foi condenado não apenas pelo que ele fez, mas pelo motivo. Algo que não está descrito nas escrituras, mas dentro do contexto histórico, dentro da cultura da época, nós podemos ter aqui alguma ideia do que motivou a Onã a tomar essa atitude, que vai dizer na continuação do versículo que Onã sabia que a sua descendência não seria sua, e assim toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. É importante saber que Onã só acessou esse lugar, só tomou a esposa de seu irmão como sua, porque existia uma lei dentro da cultura judaica, que quando o irmão mais velho morria sem deixar descendência, o irmão mais da sequência era obrigado a tomar essa mulher como sua, para dar descendência ao irmão falecido, para que o irmão falecido não ficasse sem descendentes. Então essa lei, ela foi estabelecida depois como uma lei de fato, lá em Deuteronômio. Mas antes disso, essa cultura já existia, era como se fosse algo que já era pré-determinado. O irmão faleceu sem descendente, o irmão mais novo, o irmão subsequente já assumia e dava descendência a esse irmão falecido. E é importante saber também que era uma lei, mas também foi um pedido de seu pai. Então Judá disse a Onã, versículo 8. Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que ele dê descendência a seu irmão falecido. Então é importante saber desse detalhe, porque nós vamos ver que a conduta de Onã foi reprovada diante do Senhor, porque talvez o coração dele estivesse em outro lugar. Porque logo se seu irmão mais velho não tem descendência, logo ele se tornará o herdeiro de tudo aquilo que estava prometido ao seu irmão mais velho, que por lei já fazia parte do seu irmão mais velho. Então dentro de seu coração ele sabia que a descendência não seria dele. Portanto, se seu irmão mais velho não tem descendente, logo toda a herança do seu pai Judá seria dele. Então a sua motivação para que o não desse esse descendente ao seu irmão, talvez seja porque ele queria toda aquela herança só para ele. Uma motivação que por muitas das vezes nós olhamos e falamos: nossa, mas como ele é mau e perverso. A motivação dele era talvez ficar rico. A motivação dele talvez era ser reconhecido, como na história, na sequência de sua história, como quem herdou tudo aquilo que seu pai deixou, seu pai Judá. Então talvez a motivação de Onã de não dar esse filho para Tamar fosse apenas um motivo de: eu quero tudo que é do meu pai, eu quero tudo que é para ser meu, eu não quero dar nada para esse filho que vai nascer, tudo que o meu pai pertence é meu, eu quero para mim, eu serei o descendente que vai herdar todas as coisas. Isso era um decreto, era uma lei. E quando nós olhamos para esse contexto, nós até olhamos, ele está jogando dentro da 4 linhas.
Dentro das 4 linhas, ele está fazendo o que tem que ser feito, mas não quer ter um filho porque ele quer ser o herdeiro, está tudo certo. Talvez nós olhamos para esse texto e falamos, poxa vida, esse cara foi esperto. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Mas Deus olha a intenção do coração, irmãos. A história expõe um pecado que até hoje existe. Fingir obediência enquanto sabota o propósito para servir os seus próprios interesses. O pecado exposto nesse texto é fingir uma obediência enquanto você sabota o propósito, somente para servir os seus próprios interesses. Semelhante ao que nós vivemos em nossos dias. Nós fingimos uma obediência, fingimos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade o que nos motiva a servir são os nossos próprios interesses. Como Onã tinha um interesse na herança de seu pai. E talvez nós estamos com interesse em tantas outras coisas. Aí fingimos uma obediência a Deus, enquanto sabotamos um propósito. Porque cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós tem algo que o Senhor nos entregou e confiou a nós. Aí nós fingimos essa obediência, vamos ao culto, pregamos, cantamos, ofertamos, trabalhamos na obra do Senhor, mas na verdade nós temos outras intenções. Talvez a nossa intenção é ser reconhecido, talvez a nossa intenção é receber elogios, talvez a nossa vontade é conquistar uma posição, um cargo eclesiástico. Talvez seja competir com os meus irmãos. Talvez o que nos motiva são os nossos próprios interesses. Manter uma aparência de obediência revela um coração corrompido. Porque nós somos muito bons em parecer que obedecemos, mas na verdade revela um coração corrompido. E aí você olha para o texto e fala, poxa vida, que cara perverso. Mas nós somos muito parecidos com eles, irmãos. Onã cumpriu a aparência, mas destruiu o propósito. Perceba no verso 9, Onã sabia que a descendência não era sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que esse irmão tivesse descendência. Ele fazia tudo de caso pensado. Ele fazia tudo já pensando nos seus próprios interesses. Só que o Senhor vê o secreto. O Senhor olha onde nós não conseguimos ver. Não adianta eu subir aqui e pregar e falar coisas lindas e maravilhosas, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Não é no secreto, é em secreto. Existe uma diferença quando nós lemos lá o texto de Mateus 6, que o Pai te vê em secreto, não é no secreto. É em secreto, é onde ninguém está vendo. É onde ninguém pode enxergar. É aqui dentro. Então o Senhor te vê em secreto. E Onã esqueceu-se do Deus Todo-Poderoso de seu pai, de seu avô, de seu bisavô. Então ele olha para os seus interesses e esquece do Senhor. Quantos de nós, irmãos, estamos muito interessados em conquistar? Estamos muito interessados em deixar uma herança,
em deixar algo para a geração futura. Só que o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. O Senhor é o único que nós não podemos enganar. Porque Onã, ele fazia tudo certinho. Ele cumpriu a lei e obedeceu ao seu pai. Ele cumpriu as suas obrigações, mas não do jeito correto. Obedeceu pela metade. Obedecer pela metade ainda continua sendo desobediência. Manter a aparência revela um coração corrompido. Levantamos as nossas mãos no louvor, choramos, mergulhamos. O que adianta? Se ainda alimentamos inveja, orgulho, amargura, desejo de vingança, o que adianta, irmãos? Nós vimos aqui uma quinta-feira, uma noite maravilhosa que está lá fora, uma noite agradável, nós decidimos estar aqui. Mas o que adianta, irmãos, vir aqui somente levantar as mãos, somente escutar uma boa mensagem, somente escutar aquilo que o Senhor quer falar, mas o meu coração está alimentado por outras coisas. O que nos adianta estar nesse lugar, se o meu coração está cheio de orgulho, inveja, maquinando o mal contra o meu irmão? E o irmão não é só o irmão que está sentado ao seu lado. O irmão é aquele vizinho que te perturba o dia inteiro. Ele é seu irmão também. O que adianta, irmãos? Onã fazia isso. Ele obedecia pela metade. Ele ia até o culto, mas não cumpria o propósito. Ele até vinha, escutava, cantava, pregava, subia no altar, fazia tudo para que os outros vissem, mas o seu coração estava corrompido e apenas desejando aquilo que estava maquinado no seu coração, esquecendo do que o Senhor sonda e conhece tudo e todos. A ação parece boa, mas a motivação é egoísta. A Bíblia, como eu falei, ela não vai relatar a motivação, mas a cultura e as leis vão nos dar esse parâmetro para dizer que ele tinha motivações erradas para agir dessa forma. E aí nós podemos olhar para tudo isso e falar: poxa vida, irmão, não tem uma palavra aí mais suave, mais tranquila? Fica comigo até o final. O Senhor quer descortinar algo ao nosso coração. Obedecer pela metade continua sendo desobediência. Parece obediência, mas é engano. Onã fazia tudo para os outros ver. Entrava na tenda, deitava-se com Tamar, possuía ela, mas para que todos pudessem ver que ele estava obedecendo a lei e a seu pai. Ele fazia para que os outros pudessem ver. Ele até vem ao culto, ele até dizima, ele até é o dizimista mais fiel da casa. É o que tem um dízimo maior. Talvez ele fosse esse cara. Ele fazia tudo dentro das leis, dentro das 4 linhas. Mas na intimidade, ele era reprovado. Onã tem um coração dividido. O que me faz lembrar de Mateus 15, verso 8. Abra comigo aí rapidamente. É apenas um versículo, mas eu queria que todos nós lêssemos. Texto bem conhecido. Você talvez tenha até ele aí na sua memória. Já até sabe qual que é. Mateus 15, 8. Vai dizer assim: este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Onã tinha esse coração dividido, irmãos. Onã obedecia até o ponto em que isso não afetasse os seus próprios interesses. Onã obedecia ao seu pai e à lei até o ponto em que não ultrapassasse os seus interesses. Onã era esse cara que fazia tudo conforme o figurino, mas na intimidade os seus interesses prevaleciam, os seus planos prevaleciam, os seus desejos prevaleciam, tudo aquilo que ele sonhou prevalecia, tudo aquilo que ele queria prevalecia, tudo aquilo que ele desejava prevalecia. Onã representa uma geração que deseja os benefícios dos relacionamentos com Deus, mas rejeita a responsabilidade que o relacionamento produz. Eu vou ler mais uma vez para que você possa entender. Onã representa uma geração que deseja os benefícios do relacionamento com Deus. Eu até quero esses benefícios, mas eu rejeito a responsabilidade que esse relacionamento produz. Como assim? Eu até quero ser salvo, mas não quero o senhorio de Cristo. Eu até quero a promessa, mas eu não quero obedecer. Eu até quero ir para o céu, mas eu não quero a cruz. Eu até quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero compromisso. Eu até quero receber, mas eu não quero gerar frutos. Jesus falou exatamente isso, desse tipo de relacionamento, quando disse, lá em Lucas capítulo 6, o verso 46, quando vai dizer assim: por que me chamas Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? Eu até quero a salvação, mas eu não quero ser servo do Senhor. Eu não quero ser servo de Cristo. Eu não quero Ele como meu Senhor. Eu até quero as promessas, é legal. Eu vou morar no céu, beleza. Mas eu não quero obedecer às Escrituras. Eu não quero obedecer aquilo que o Senhor deixou pré-determinado, os mandamentos. O testamento que Ele deixou para nós até é bom, legal, mas eu acho que isso aí é exagero. Eu até quero ir para o céu, mas eu não quero a cruz. Eu não quero negar a si mesmo e pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Eu quero ir para o céu. Quem aqui não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, irmãos. Mas poucos querem carregar a sua cruz, deixar a si mesmo e seguir a Cristo. Muitos até querem a bênção. Quem não quer ser abençoado pelo Senhor? Quem não quer ter a sua vida resolvida? Quem não quer ter a sua conta no azul? Quem não quer ter a sua família abençoada, seu casamento ali tudo certinho? Quem não quer, irmãos? Todo mundo quer. Todo mundo quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Não quer o compromisso. Todo mundo quer receber. Eu quero, Senhor, me dá, mas ninguém quer gerar frutos. Onã, ele desfrutava do prazer de ter a mulher em seus braços, mas não queria gerar o fruto. Porque o fruto teria que, se o fruto fosse gerado, ele teria que abrir mão daquilo que era seu interesse. Onã desfrutava do prazer sexual que aquela mulher proporcionava a ele, mas não queria gerar o fruto necessário, porque para gerar o fruto ele teria que abrir mão de algo. E talvez em nossos dias nós estamos da mesma forma, irmãos. O Senhor nos entregou um propósito e um objetivo de vida. Eu preciso gerar esse fruto, mas para mim gerar esse fruto vai requerer de mim renúncia. Vai requerer de mim algo que talvez eu não esteja disposto a dar, porque a minha descendência precisa herdar o melhor dessa terra, porque eu preciso deixar uma herança para os meus filhos.
Eu preciso deixar algo para minha mulher quando eu for embora. Eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso. Os nossos dias estão assim, irmãos. Eu preciso. Mas ninguém quer abrir mão. Ninguém deseja fazer isso por amor àquilo que o Senhor te entregou. Eu até chamo Ele de Senhor. Senhor, Senhor. Mas eu não faço o que Ele manda. Como assim, irmãos? Como assim? Ele é meu Senhor, mas eu não obedeço ao que Ele quer. A bênção de Deus e o Deus da bênção. Deus nunca desejou apenas um relacionamento de intimidade. Ele sempre desejou um relacionamento que produzisse frutos. Porque Onã representa essa geração que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Desfruta do prazer, mas não quer dar o fruto. Quer o Deus da bênção, quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Onã, ele desfrutava de tudo isso. Ele possuía a mulher, obedecia as 4 linhas ali, obedeceu seu pai, obedeceu a lei, desfrutou de tudo aquilo que aquela mulher podia dar a ele, mas não queria abrir mão daquilo que era seu interesse. Os seus interesses estavam acima da vontade de Deus. Mas como assim, irmão? Era a vontade de Deus? Com certeza, porque no versículo 10 vai dizer que o Senhor reprovou o que ele fazia. Se foi reprovado é porque Deus desejava uma aprovação. Deus desejava que aquilo fosse feito de uma forma completa. Não era uma meia obediência, o Senhor desejava uma obediência completa. E o versículo 10 vai dizer que o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o Senhor o matou. Semelhantemente ao seu irmão, que teve a sua conduta perversa reprovada. Onã desfruta de todo o prazer, mas na hora de gerar vida, os seus interesses ficam em primeiro lugar. Muitos hoje desfrutam da presença de Deus, querem viver o poder e a unção, mas na hora que essa presença, esse poder, essa unção vai transformar o indivíduo em uma nova pessoa, vai gerar a vida de Deus nele, infelizmente, os interesses pessoais ficam acima do que o Senhor quer fazer nele e através dele. Nós queremos desfrutar dessa presença. Nós queremos viver no poder e na unção. Mas na hora que essa presença, poder e unção requer de mim, quer transformar quer transformar esse indivíduo em uma nova pessoa, quer gerar a vida de Deus em mim, os meus interesses ficam em primeiro lugar. Não, Senhor, eu quero até a bênção, mas abrir mão dos meus interesses eu não quero. Ele vai ter que ficar à frente daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Os meus interesses são em primeiro lugar, Senhor. Eu sei que os teus sonhos são melhores que os meus. Eu sei que o Senhor deseja dar para mim tudo de bom, mas eu preciso correr atrás de outras coisas primeiro. Eu preciso cumprir os meus interesses, Senhor. Eu preciso. É possível obedecer apenas aonde não há custo. Eu obedeço até certo ponto, até enquanto não me custar os meus interesses. Mas a verdadeira obediência vai custar até quando dói, até mesmo quando doer, irmãos. A obediência não é uma obediência pela metade, é uma obediência completa. Não é uma obediência até onde não vai me gerar custo algum. Davi, quando vai apresentar o sacrifício, e um dos seus servos diz, deixa que eu pegar dos meus bois para que você ofereça esse sacrifício. Davi vai responder a ele, eu não quero dar nada ao Senhor que não me custe. Vou buscar os meus bois, vou buscar o meu sacrifício, porque eu quero dar ao Senhor algo que me custe. Só que nós, irmãos, se nos custar algo, primeiro os meus interesses.
Primeiro, aquilo que eu desejo fazer. A parte B do versículo vai dizer, do versículo 9: assim, toda vez que possuía a mulher, o seu irmão derramava sangue, derramava o sêmen, para evitar que tivesse descendência. Onã usava Tamar, mas não queria que daquela união surgisse uma nova vida. Da mesma forma somos nós hoje, irmãos. Da mesma forma, muitos de nós queremos experimentar a Deus, sentir a sua presença, receber paz, consolo, milagres, mas não permitimos que desse relacionamento nasça uma nova pessoa em mim. Era isso que o Senhor reprovou em Onã. Você desfruta de tudo aquilo, mas na hora de gerar o fruto que vai trazer nova vida, uma nova vida, você não quer fazer parte disso. Quando Deus quer fazer em mim, fazer de mim uma nova criatura, não, Senhor, para mim até aqui chega. É muito bom desfrutar da sua presença, é muito bom receber consolo, paz, ver os milagres na tua casa, ver tudo acontecendo, é muito bom, Senhor. Mas se tornar uma nova criatura para mim já é demais. Para mim já vai além do que eu posso dar, Senhor, porque eu tenho outros interesses. Meus interesses são outros, Senhor. Ou seja, até há uma comunhão, estamos aqui, tal, mas não há uma conversão. Até há emoção, eu choro, nossa, que bênção, o culto foi forte, mas não há uma transformação. O culto é bom, beleza, mas não há fruto. Há um prazer espiritual, mas não tem compromisso. É como se a pessoa dissesse assim, é como se nós disséssemos assim, eu quero tudo o que Deus pode me dar, mas não quero que esse relacionamento mude a minha vida. Só me melhorar tá bom. Só me melhorar tá bom. Mas esse texto também revela algo maravilhoso, irmãos. Esse texto também, tudo aquilo que nós vimos e aprendemos até aqui, ela revela Jesus. Como assim, irmão? Perceba. Eu queria ler todo o restante do contexto, mas eu quero pular lá para o versículo 27. Que depois de Tamar ser usada por Onã, depois de Tamar ser prometida ao terceiro filho, e seu sogro não cumpriu essa promessa, Judá disse para ela: não, fique aí, que daqui a pouco, quando meu filho estiver mais velho, o terceiro filho estiver mais velho, eu vou te entregar ele, para que você possa dar essa descendência. Enquanto isso, fica escondida lá como uma viúva. E aí, no decorrer do texto, o Judá esquece da promessa que fez. E aí eu gostaria que você fizesse essa lição de casa, continuasse a ler o texto. E no verso 27 vai dizer assim: quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Falando de Tamar. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou ao pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois de sair, seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, lhe foi dado o nome de Zerar. Isso revela algo maravilhoso, irmãos. Porque em meio a uma família conturbada, em meio a uma história cheia de erros, cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio de coisas que aos nossos olhos falam: poxa vida, eu não sou esse, não quero ser esse cara, eu não me identifico, e glória a Deus por isso.
Mas essa história revela algo maravilhoso, porque em meio a tantos erros e pecados, a graça de Deus incomparável é revelada. Porque no final de tudo, Tamar gera 2 filhos de Judá. Um é chamado Pérez e outro é chamado Zerá. Essa é uma verdade importante do Evangelho. Deus não oferece apenas um julgamento. Deus oferece reconciliação para aquele que se arrepende. Porque é impressionante que mesmo de uma família marcada por tantos pecados, tanto erro, egoísmo, mentira e morte, foi dessa mesma família, Deus continuou escrevendo a história. Deus continuou escrevendo o decorrer da história. E foi através dessa família que saiu uma linhagem que nasceu Jesus. Foi de uma família conturbada como essa, que nessa linhagem nasceu Jesus. Como assim, irmão? Se nós formos ler Mateus capítulo 1 e o verso 3, você vai ver lá que tem o nome Pérez, filho de Tamar, na genealogia de Cristo. Onã, com os seus interesses, estava atrasando a vida do Messias. E talvez por os seus interesses, você esteja atrasando aquilo que o Senhor quer fazer nas próximas gerações. Talvez por seus próprios interesses, por você não se dobrar à vontade de Deus, existe um rebanho que você vai pastorear, que está esperando o pastor. E que talvez desse rebanho saia dali alguém que vai transformar a nossa nação, que vai ser o agente do avivamento. Então você olha somente para agora e não esquece do propósito de Deus. Talvez é num projeto falido como eu, um adúltero, um beberrão. Talvez seja através dessa vida aqui que o Senhor deseja falar hoje com você. E através de você haja algo no futuro que vai transformar a história espiritual desse bairro. Mas se eu colocar os meus interesses em primeiro lugar, quem será a minha próxima geração? O que herdará a minha próxima geração? E eu não estou falando apenas dos meus filhos, meus netos. Eu estou falando da próxima geração da igreja. Se eu corromper aquilo que é propósito de Deus para a minha vida, que será da próxima geração? Que bastão eu vou entregar para essa geração? O que você vai entregar para a próxima geração? Você vai entregar uma herança, um prédio bonito, bem feito, tudo da melhor qualidade, com um piso que nem nas nossas casas tem, riquezas de detalhes, tinta da melhor qualidade, profissionais forjados na forja que deu o seu melhor, entregou tudo que era os vidros, tudo maravilhoso, tudo limpinho, tudo bonito. É isso que você vai entregar? Ou você vai entregar uma geração comprometida com o propósito do reino para este lugar? Porque eu não sei se você sabe, não vai ser você que vai desfrutar daquilo que estamos fazendo hoje. Vai ser os seus filhos, vai ser os seus netos. São os seus netos que vão coordenar a escola que nós vamos fazer aqui, irmãos. São os seus filhos que vão ser os professores. Mas se eu parar o propósito de Deus pelo meu próprio interesse, eu só vou entregar um prédio lindo e maravilhoso, sem nada dentro. O que você quer deixar para a sua geração futura? E Deus, Ele faz essa maravilha conosco. Deus apresenta essa graça incomparável. O pecado do homem não é maior que a graça de Deus.
O Senhor não quer entregar um prédio pronto, Ele quer entregar um propósito. O Senhor, Ele deseja entregar um legado, não uma herança. Isso é parte nossa, irmão. Nós não podemos somente desfrutar dos prazeres que Deus nos proporciona. E na hora de gerar o fruto, na hora de fazer aquilo que é para fazer, nós vamos jogar o sêmen no chão para não dar esse fruto. Porque os meus interesses estão na frente. A Vitória leu aqui, João 15. Talvez nós vamos ser somente um ramo que vai ser jogado fora. Porque fazer a vontade de Deus é estar ligado na videira verdadeira. E a graça de Deus é essa, irmãos. O problema não é eu errar, porque todos nós vamos errar. O problema é ficar justificando o erro. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso antes, depois eu dou aquilo que Deus está pedindo. Todos nós vamos errar, irmãos. O problema é ficar justificando esse erro. Quem muda e é transformado não é aquele que nunca caiu. É aquele que aprendeu a dizer: eu pequei, eu preciso me arrepender. E essa noite o Senhor quer chamar você, eu, nós, a reconhecer: Senhor, eu pequei. Preciso me arrepender, Senhor. Eu peguei a caneta da mão do Senhor e escrevi a minha própria história. Do jeito que eu queria. Não do jeito que o Senhor planejou. Do jeito que eu quero. Pequei, Senhor. Preciso me arrepender. Porque enquanto Cristo chama, ainda existe um caminho de volta. Se coloca de pé. Nós vamos encerrar com essa fala. Enquanto Cristo ainda te chama, ainda existe um caminho de volta. Errar, todos nós erramos, irmãos. Eu talvez atrasei o nascimento, talvez eu atrasei o propósito de Deus para a próxima geração. Mas foi através da minha vida que o Senhor decidiu fazer. E o que eu preciso fazer para que essa história se cumpra? Me arrependa. Senhor, realmente eu estou atrasando o nascimento do Messias. Talvez eu estou atrasando, Senhor, o homem que vai trazer o avivamento para esse país. Talvez eu estou atrasando, Senhor, o presidente que vai transformar essa nação uma nação do Senhor. Talvez, Senhor, esteja atrasando porque os meus interesses estão na frente. Mas, Senhor, me perdoa. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero ser mais o que vai ser desfrutar da Tua presença, querer tudo que o Senhor pode dar, mas na hora que é para minha parte, da minha parte eu não quero mais. Eu não quero ser essa pessoa, pessoal. Eu não quero ser um Onã da minha geração. Eu não quero ser o Onã que vai saber o que tem que fazer, mas não faz. Eu não quero ser o Onã que sabe, que obedece somente pela metade. O Senhor não te chamou para ser melhor. O Senhor te chamou para ser uma nova criatura. Enquanto o Senhor chama, ainda existe um caminho. E é esse vivo e justo caminho que o Senhor está te chamando essa noite. Ele não está chamando pessoas perfeitas. Ele está chamando pessoas dispostas a abandonar a centralidade da sua vida como sua. Dispostas a abandonar a vida centrada em si mesmo. Porque eu quero ser conhecido na quebrada. Porque eu quero ser temido. O Senhor é o Senhor que pega o traficante e transforma em um pastor. Que pega o adúltero e beberrão e coloca num lugar de honra.
E que lugar de honra é esse? É o altar? Não. O altar é o lugar de honra que o Senhor nos concede aos pés da cruz. E o Senhor quer fazer isso com você essa noite. O Senhor quer que você abra mão de si mesmo, das suas vontades, dos seus sonhos, para viver a centralidade da vida nele, para Ele, dele. Todas as coisas para o Senhor. E se você é essa pessoa que essa noite entendeu que não precisa ser reconhecido por ninguém, se você essa noite é aquela pessoa que decidiu não ser um Onã da sua geração, o Senhor te chama. Eu quero saber se essa noite tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e mudar a trajetória da sua história. Não ser um projeto que você mesmo faliu. Porque o projeto de Deus, ele não é para falência. O projeto de Deus é para a vida. E é isso que o Senhor quer fazer com você essa noite. Você está até falando, eu sei disso, mas eu não consigo me render. Eu não consigo entregar aquilo que agora eu tenho como objetivo na minha vida. Eu tenho coisas a conquistar. Eu tenho uma reputação a zelar. Você até entendeu isso, até você quer fazer isso. Mas a sua vontade ainda está acima da vontade de Deus. Então o convite do Senhor é para que você se renda. Não para que você seja melhorado, mas para que você seja transformado. Ele sabe que você não é perfeito. Ele sabe. Sabe que você está cheio de defeito, como Onã também um dia fez. Sabe que você está todo atrapalhado. Sabe disso, ele sabe. Mas as Escrituras vai dizer, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Se tem alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão, ou venha aqui na frente, nós vamos orar ao Senhor, entregar a sua vida a Ele. Se não tem, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de entender que nós não queremos ser o Onã da nossa geração. Mas você talvez até quer vir, mas está com vergonha, não tem problema. Depois você procura os pastores, depois você procura alguém aí que você deseja abrir aí o seu coração e entregue sua vida, porque o Senhor te vê em secreto. O Senhor sabe o que você quer fazer e não consegue. Então em secreto o Senhor quer fazer. Só entrega, só vai e deixa Deus fazer o resto. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou conosco. Até aqui o Senhor nos concedeu essa bênção de escutar a sua palavra e entender que nós não podemos ser o que atrasa a vinda do Senhor. Que você possa ir, você que está no caminho, está na presença, obedeça por completo. Não fique obedecendo pela metade. Se você é um pastor, viva seu chamado de pastor. Se você é um evangelista, viva o seu chamado de evangelista. Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui para finalizar. E dessa vez eu vou finalizar mesmo. Um jovem chegou à igreja e novo convertido, não conhecia o Senhor, não conhecia nada. Se aproximou de outro jovem que já estava ali nos caminhos. E esse jovem que já estava no caminho começou a discipular ele, começou a discipular, ensinou a orar, ensinou os caminhos da fé, jejuar, orar. E esse jovem que já estava lá começou a discipular, começou a cuidar desse jovem que chegou novo na igreja. E passados o tempo, esse jovem que chegou por último, que chegou ali sem conhecer ao Senhor, hoje esse jovem é um pastor.
Hoje esse jovem é um pastor. O que eu quero dizer com isso, com esse testemunho? Se esse jovem que já estava lá não cumprisse aquilo que foi o seu chamado, hoje nós não teríamos o pastor Felipe. A importância de você cumprir o seu chamado. O pastor Felipe foi discipulado pelo irmão Antônio. Hoje nós temos o pastor Felipe porque o Antônio, naquele dia, decidiu viver o seu chamado. Naquele tempo, decidiu viver o chamado dele. Quantos pastores estão em suas mãos, esperando ser discipulado por você? Quantos estão esperando por você se posicionar? Quantos estão na boca de fumo esperando o evangelista que está aí, ó, que está aqui entre nós, ir lá pregar Jesus para ele? Quantos? O que nós vamos fazer, irmãos? Aleluias. Que assim seja para a glória de Deus. Está encerrado a mensagem. Antes de encerrar o culto, nós temos aqui um aviso. Evangelismo móvel, no dia 29/8. E isto não é um pedido, é uma convocação para que toda a igreja esteja presente. Esse evangelismo será organizado pelo grupo de louvor. E eles vão fazer o evangelismo móvel. Vão sair andando pelo bairro. Terá 2 pontos fixos lá. Um é no Buxixe e o outro é onde? No Marajá. Mas nós vamos sair evangelizando, encontrando essas pessoas que estão no seu caminho. E esse evangelismo será feito no dia 29/8, é um sábado. Todos deverão estar aqui na igreja às 11 horas. 11 horas. Então, você que está ouvindo essa mensagem, você já se tornou responsável por ela. Amém? Glória a Deus, está encerrado. Vamos orar. Mãozinha no coração. Senhor Jesus, nós queremos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Debaixo desse seu amor maravilhoso, dessa infinita graça, da doce consolação do Teu Espírito, Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos leva, nos guarda. Guarda essa palavra em nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dela. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, está encerrada a reunião dos santos. Amém. Glória a Deus.